vamos então entrar na nossa última sessão. Eu, enfim, vou tentar ser um bocadinho mais sintético para que tenhamos tempo ainda de fazer um último exercício em coletivo. Já não vai esquecer em grupo para ser mais rápido e também porque queríamos lançar aquele último questionário das 5 perguntas, também não são mais do que isso, para podermos fechar este módulo de 2 dias de quadro lógico. E então vamos falar, tanto quanto é possível, numa hora, ou menos disso, em monitoria e avaliação. Que é, para todos os efeitos, uma das áreas por excelência são tratadas no quadro lógico, e é para isso que, em bom rigor, que nós temos o sistema dos indicadores e que temos este sistema agora que nos permite fazer a medição da mudança, não é? Mas agora, se calhar, começamos com uma pergunta, pode parecer evidente, mas que é esta, e que lanço desde já o dado. Para que é que serve a monitoria? Por que é que se insiste tanto em que tenhamos um sistema de monitoria? Quais são as vantagens de ter um sistema de monitoria implementado no nosso projeto? Alguém quer dar um primeiro contributo? A monitoria de uma importância particular porque permite através do programa, digamos assim, de monitoria, da implementação do programa de monitoria, detectar eventuais desvios, erros, precocemente e corrigi-las, erros, dificuldades, atempadamente. Garantindo o sucesso do nosso projeto. Sim. Contribuindo para garantir, porque não é só o sucesso do nosso projeto. Claro. Mais algum contributo? Alguma coisa a acrescentar? Podíamos fazer o exercício ao contrário. O que é que acontecia ao nosso projeto se não tivesse um sistema de monitoria? Imaginem nos vossos projetos. 0 monitoria. Nada. O que é que podia acontecer na prática? Basta imaginar um barco sem bússola, mais ou menos, navegando as palpadelas. Sim. Qual é o risco? Podemos, com sorte, chegar ao bom porto, não é? Mas o risco... Claro. Alguém quer dar um exemplo? Imaginar o seu projeto e dizer, se no meu projeto eu não tivesse nenhuma forma de medir, digamos, a evolução dos resultados, acontecia-me isto. Se calhar projetos mais sensíveis à monitoria do que outros, até. Não? Posso dar um exemplo? Ok. Posso dar um exemplo concreto em relação ao nosso projeto anterior? Sim, claro. Construindo cidades seguras e sustentáveis, em que sistematicamente nós tínhamos que utilizar uma ferramenta específica, que era a matriz de análise de risco, principalmente fazendo o levantamento de todos os riscos possíveis de uma forma mensal, às vezes trimestral, de 3 em 3 meses. E analisando matriz de risco, tínhamos sempre que informar o projeto, informar o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Presidente e os colegas aqui da AMCV em relação aos possíveis riscos e aquilo que aquilo que estava nas nossas mãos e nós conseguíamos resolver, e aquilo que não estava nas nossas mãos em que nós não conseguíamos, que era uma pedra no caminho, e que pedíamos ajuda para resolver esse problema, não é? Então, a matriz de risco era sempre atualizada de 3 em 3 meses, e isso facilitaria principalmente em relação à comunicação com os municípios, em relação ao avanço dos resultados, mesmo em relação ao feedback de um documento ou outro, dos termos de referência, dos contratos, etc. Não é?
é uma coisa super, porque sistematicamente estás a avaliar o percurso do projeto e tentar endireitar ou não, e dependendo do grau de risco, havia risco em que nós recorríamos ao Sr. Secretário-Geral ou ao Sr. Presidente, e havia riscos em que nós até conversávamos até com a própria União Europeia, a delegação da União Europeia, o doador. Então, dependendo, e depois nós tínhamos que arranjar também pessoas-chave para conversar e tentar resolver e ultrapassar, de uma forma informal, convidar para um café, falar, etc. Então, é fundamental a ferramenta que eu utilizei no projeto anterior, de 3 em 3 meses, e essa matriz eu partilhava com a delegação, eu partilhava também com a NMCV e fazíamos reunião de coordenação, isso é muito importante. E uma ferramenta fácil de usar e sem custos, basicamente, não é? Não é preciso. Porque as pessoas, quando pensam em monitoria, às vezes pensam em ferramentas muito sofisticadas, não é? Exatamente, exatamente. É uma ferramenta muito simples, é uma ferramenta que nós podemos até... Eu até tenho essa ferramenta num quadro, não é? E sistematicamente eu tinha que rever esses riscos e tentar eliminar, como dizem os franceses, au fur et à mesure, não é? E tentar atualizar para que não haja surpresas daqui a 3 meses ou 2 meses e meio para dizer eu não fiz isso porque realmente não levei em consideração esse risco que apareceu logo no início do projeto. Claro. E esses elementos todos servem depois para o relatório intermediário. Assim não tens que estar a pensar o que é que eu fiz, ou qual é o problema que eu tive há 3 meses ou há 4 meses, e acumulas essas tabelas e depois tens uma base de dados de uma informação muito importante para a elaboração do teu relatório. Exatamente. E nós, aliás, temos aí um resumo, digamos, das vantagens da monitoria, e essa é uma delas, não é? Que alimenta o relatório. Não sei se há mais algum contributo que alguém queira dar. Estou a ver aqui no bate-papo. O contributo foi da partilha já percebi, das fotografias, que acho que a Ana já pôs aqui, partilhou connosco. Pronto, mas não tem propriamente a ver com monitoria do projeto. Não sei se há mais algum contributo que queiram dar sobre esta questão da monitoria, com base nas vossas experiências. Daquilo que eu vou vendo, penso que muitas vezes é a diferença entre um projeto bem sucedido ou mal sucedido. É mesmo, para além da identificação, do bom desenho, é mesmo na fase de execução é a monitoria. Muitas vezes não andamos a endireitar o barco vezes suficientes e às vezes é tarde demais, não é? E as coisas não correm bem por causa disso. Eu tenho aqui uma imagem que é básica para quem nunca pensou nisto, sobre para que é que serve a monitoria. Temos 2 agricultores que estão a semear milho e estão exatamente na mesma situação. E após algumas semanas começam a aparecer alguns insetos. Como já perceberam, o da esquerda é muito interventivo. Tem assim um documento estilo, como estava a dizer a Susana, uma matriz, um documento de identificação, monitoria, identificação dos problemas. Diz, ok, temos insetos e aqui no meu plano, às vezes não é preciso inventar muito, dizer, ok, para isto há esta ação corretiva. A ação corretiva é utilizar inseticidas. O outro cavalheiro, do lado direito, não quis saber e deixou as coisas seguir o seu caminho. Na época da colheita não é difícil perceber o que é que aconteceu. Um teve sucesso, vejam lá o milho que ele acabou por conseguir colher, e o outro acabou a chorar e a dizer, que desgraça. Não sei sequer se aprendeu alguma lição com isto, há quem nunca aprenda, mas é basicamente esta uma pequena metáfora. Como a metáfora dos cavalos, do cavalo, aqui é a metáfora do milho. Portanto, a monitoria, neste caso, teria salvo uma colheita, não é? Mas não é só para isso. Enfim, podíamos estar aqui horas e horas a falar sobre para que é que serve a monitoria, mas eu penso que esta questão que está aqui a amarelo é desde logo aquela é imediata e, como dizia o Mário no início, é para fazer o barco endireitar, para melhorar e adaptar a execução imediatamente. Estamos a ter um problema, vamos corrigi-lo imediatamente.
Há tanta coisa que pode acontecer, até ao nível da execução financeira do projeto, situações de... Quando nós nos apercebemos, por exemplo, antecipadamente, que suborçamentámos um bem no nosso orçamento, em vez de estar à espera de lançar um concurso e que depois todos os fornecedores vão nos aparecer com preços, por exemplo, de viaturas que estão acima da nossa disponibilidade, daquilo que está orçamentado, a monitoria, se nós temos essa informação, podemos imediatamente corrigi-la, fazendo, por exemplo, e só vamos ver para a semana, uma realocação no nosso orçamento, transferir dinheiro de uma linha para outra e passar logo à partida, ter a possibilidade de logo à primeira, quando lançamos o concurso, já termos um envelope financeiro que nos permita, por exemplo, adquirir aquela viatura sem passarmos pela necessidade de relançar o concurso, quando já sabíamos à partida que o dinheiro que tínhamos disponível não era suficiente para comprar aquela viatura por aquele preço. Por exemplo, e estou a dar um exemplo mais daquilo que é a minha experiência da gestão financeira dos contratos. Mas, com certeza, têm muitas outras situações que podiam elencar. Eu penso que a própria monitoria é um pretexto de visibilidade, ou seja, quando nós fazemos o levantamento das situações críticas do projeto, podemos virar um problema numa oportunidade, porque vamos ter a oportunidade de falar do projeto. Como dizia aqui a Susana, por exemplo, 3 em 3 meses, na verdade, também tinha a oportunidade, a pretexto da monitoria, de entrar em contacto com os responsáveis políticos, de dar a conhecer o que é que estava a acontecer de bem e de mal e pedir a sua respectiva intervenção. Ou, como ela dizia, utilizar essa informação para incluir nos relatórios anuais do projeto. Às vezes até são trimestrais ou semestrais. E isso confere, permite, traduz-se na visibilidade do projeto. E depois, evidentemente, é um mecanismo de supervisão. Nós, gestores de projeto, e é aquilo que é fundamental para a delegação poder exercer um papel de segundo nível de monitoria, supervisão sobre o projeto. Às vezes, Carla, corrige-me se estiver errado, a única forma de chegar, na maior parte dos casos, à informação sobre o que está a acontecer no projeto é através dos relatórios narrativos, não é? Onde é feita esta transmissão do que está a acontecer. Há projetos mais sofisticados onde existe a possibilidade de ir diretamente ter com as organizações, fazer um acompanhamento físico mesmo do que está a acontecer. Mas imagino que em Cabo Verde, um projeto da sociedade civil em que tem subvenções espalhadas por todo o arquipélago, possa não ser a situação mais fácil. E, portanto, não sei se a Carla quer acrescentar alguma coisa do ponto de vista da delegação, qual é que é a importância que a monitoria tem para vocês? Não sei se a Carla está aí neste momento. Sim, estou. Não, efetivamente a monitoria é muito importante para nós, porque um projeto atua sobre uma realidade e a realidade não é mutável, não é? Está sempre a mudar. E, portanto, sem monitoria, dificilmente os projetos são bem-sucedidos. Nós fazemos um planeamento, uma identificação no ano 2000 e a nossa implementação vai até o ano 2024 e naturalmente todas aquelas condições que nós tínhamos em 2000 muitas vezes já não são aquelas que nós vamos encontrando à medida que o projeto vai avançando. E nós, naturalmente, a monitoria serve para isso, serve para ir corrigindo e para ir adaptando o projeto também às necessidades que estão no terreno. E vocês? Sim. Aqui nós, mais ou menos, mesmo tendo em conta a questão arquipelágica aqui em Cabo Verde, acho que conseguimos fazer uma monitoria dos projetos que temos em carteira. Mais difícil é com projetos regionais, por exemplo, com projetos mais complexos, não sei, por exemplo, temos alguns projetos na área de energia que são regionais e que são realmente de difícil monitoria se não tivermos bons relatórios narrativos e financeiros, sim. Ok. E naturalmente também usam isso como forma de responsabilização, ou seja, aquilo que vier reportado pelas organizações, através dos relatórios narrativos e financeiros, tem uma forma de vocês os responsabilizarem, enfim, no bom sentido, ou de darem indicações, darem feedback e não só castigarem por problemas que têm a ver com eventuais despesas inelegíveis ou coisas parecidas, não é?
Não, o objetivo, eu acho que aqui temos uma perspectiva sempre muito positiva e nós somos todos parceiros, não é? Aqui não há realmente a questão de financiamento, nós temos que garantir que o nosso financiamento está a ser bem utilizado, mas a nossa perspectiva é a perspectiva de parceiros, não é? E o nosso objetivo aqui em Cabo Verde é o desenvolvimento sustentável e a redução de pobreza e, portanto, é isso que nós temos sempre em mente quando temos os nossos projetos. Exatamente. E pronto, errar é uma oportunidade para melhorar, para aprender e, portanto, por isso é que está aí a bola azul, promover a aprendizagem. Portanto, aprender para que na próxima façamos de forma diferente e para isso precisamos ter mecanismos de monitoria. Há aqui uma pergunta que a Fernanda fez, eu penso que ela está a título reservado, mas, Fernanda, eu penso que isto queria enviar, pode ser para o grupo, naturalmente, não é? Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. A pergunta é se a monitoria é uma atividade do projeto, com ela própria com indicadores, ou deve fazer parte da gestão. Ou seja, vou tentar interpretar a questão, se eu, por exemplo, no meu quadro lógico, posso ou devo incluir como atividades a atividade de monitoria, como se fosse uma atividade do projeto, e orçamentá-la, incluir uma linha do próprio projeto para a atividade de monitoria, ou ser algo que eu devo assumir como minha responsabilidade da gestão de acompanhamento digamos, do projeto. Eu não sei se alguém quer acrescentar, dizer como é que costuma fazer. Eu confesso que já vi das duas formas, não é? Às vezes até a monitoria é obrigatória, como instrumento obrigatório, e é orçamentar. Não sei se posso. Sim, claro. Acho que faz parte dos procedimentos da gestão administrativa de um projeto. Isso está lá dentro e é da responsabilidade do gestor, ou da gestora, ou coordenadora do projeto. Fazer a Susana era se podíamos incluí-lo como parte, se quiseres, em termos orçamentais, dos custos diretos do projeto, como uma verdadeira atividade do projeto. É uma atividade transversal, porque a monitoria é fundamental, porque todo o gasto que tens em termos de previsão orçamental para o teu projeto, quer mensal, quer de 3 em 3 meses, depende dessa monitoria. Susana, eu percebo o que quero dizer, mas a questão mais técnica podemos financiar essa atividade de monitoria como se fosse uma atividade como adquirir material para construir umas latrinas ou umas fossas céticas ou o que for, ou se é um custo que nós temos que internalizar como parte dos nossos custos indiretos, como suportar eles como sendo normal, como fazendo parte da atividade de gestão normal da organização. Penso que é essa a ideia. Não sei se me fiz entender. Ou se orçamento, eu tenho X visitas que tenho que fazer ao terreno, portanto tenho que X ajudas de custo, X dias de trabalho e incluo isso, por exemplo, nos recursos humanos. Faço-me entender? Sim, estou a entender. Sim, claro que evidentemente que faz parte de algumas atividades, algumas ações de terreno, ter uma previsão em termos de custos de ajuda de custo e de viagens, etc., para a verificação no terreno. Não é só tentar fazer a monitoria a partir do escritório e estar a ligar e mandar umas fichas e mandar uns e-mails ou telefonar, mas também a parte da deslocação, sim, temos que orçamentar, temos que ter isso em consideração. Não é? Pronto. Agora, eu só queria partilhar convosco uma experiência que é sobre a importância dessa monitoria e a previsão em termos de custos, principalmente para os projetos em termos de autorização de despesas, a empresa mãe ou a estrutura mãe está fora do local da implementação, não é? É preciso ter isso, fazer uma previsão mensal para termos o dinheiro disponível para as atividades, porque às vezes se a estrutura que faz, que autoriza as despesas está fora do país, às vezes leva tempo, não é? Para termos o dinheiro disponível e ter as atividades implementadas no momento em que nós queremos. Não é? Em relação à importância de termos essa previsão e termos essa atualização.
Sim. Duas palavrinhas. A monitoria depende do financiador, depende do projeto, da dimensão do projeto, enfim. Há casos em que a monitoria tem o seu orçamento dentro do orçamento geral do projeto, do programa, e a monitoria tem a sua estrutura dentro da estrutura de gestão do projeto. Assim como temos uma equipa preocupada de finanças, temos uma equipa interna dentro da estrutura do projeto preocupar apenas da monitoria. E há um orçamento para a monitoria interna dentro da equipa do projeto e há um orçamento para a monitoria externa, que normalmente é muito cara, porque são, às vezes, as organizações como Water, Price, etc., que são contratadas para fazer o trabalho de monitoria. No caso das ONGs, projetos pequeninos, aí a monitoria é feita dentro da equipa, com a própria através da articulação entre os diferentes responsáveis pela execução do projeto. A coordenação, a parte financeira, enfim, a parte jurídica, etc, 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 etc. Só para dizer que as duas coisas é verdade. Às vezes temos um orçamento e uma estrutura específica para a monitoria e às vezes ela faz-se dentro da partilha de responsabilidade entre os diferentes responsáveis pela execução, diferentes responsáveis, diferentes níveis pela execução do projeto. E depende também daquilo que o próprio convite define como sendo elegível, atividades elegíveis, que às vezes pode entender que a monitoria ou estes não sejam elegíveis para financiamento como atividade do próprio projeto. Não é? Sim, sim, sim. Os projetos pequenos, normalmente não há espaço para montar uma equipa de monitoria. Claro. Mas nós vamos já falar assim, temos talvez só um pequeno testemunho daquilo que tem sido a nossa experiência. Portanto, eu creio que estamos a falar aqui, mesmo o Mário talvez terá tocado em alguns aspectos que me parecem mais como uma auditoria do que uma monitoria. Nós o que temos feito é que a equipa de coordenação do projeto é essa mesma equipa que faz essa monitoria do projeto. Temos incluído no orçamento do projeto e tem sido aceito como custo elegível a avaliação externa do projeto e temos também incluído no projeto, e isso é mesmo exigido pelo financiador, que é a auditoria externa do projeto. Portanto, temos esses três momentos e, como disse bem a Suzy Alfama, portanto, a monitoria, o custo da monitoria normalmente está incluído dentro do orçamento, não de forma explícita, como fazemos com a avaliação e com a auditoria. Portanto, isso tem sido a nossa experiência, mas é fundamental que façamos essa monitoria para, portanto, podermos chegar a bom porto, como se disse atrás. Ok. Bem, ela de uma forma ou de outra tem que lá mas são coisas diferentes. Sim. É pena porque não temos tempo para debater um pouco. A monitoria é uma coisa, a avaliação do projeto há uma... Por isso que eu falei de três coisas, Mário. Por isso que eu falei de três coisas. E a auditoria é outra coisa. Não, mas por isso que eu falei de três coisas. Como? Mário, por isso que eu falei de três coisas. Okay. Nós fazemos, a equipa de coordenação faz a monitoria, nós temos uma rúbrica orçamental da avaliação externa e temos uma rúbrica orçamental da auditoria externa. Portanto, eu falei de três coisas distintas. E a monitoria, se possível, o ideal é que a equipa de monitoria
não esteja diretamente implicada na execução, com a responsabilização na realização de ações concretas. Aí não tenho bem a certeza. E normalmente A equipa de avaliação não, é externa. E a auditoria é externa. A auditoria é mais financeira. A avaliação é mesmo, como disseste tu mesmo há bocado, na lista de formação, ver o contacto do António. O António participou na formação sobre sensibilização para boas práticas do uso da casa de banho. E o avaliador vai escolher random, portanto, aleatoriamente, o António vai ser entrevistado e verificado se de facto ele participou, qual foi o conteúdo ministrado, etc. Portanto, estamos a falar da avaliação. A auditoria é uma empresa, é tal Pricewaterhouse e outros, portanto, vai fazer. Mas já a monitoria, primeiro não tenho visto no orçamento, e aí a Carla nos pode ajudar, digamos, no orçamento, espaço para meter essa monitoria, digamos, como uma rúbrica orçamental. Daí que temos optado por ser a equipa de coordenação, direção de coordenação do projeto, a fazer essa monitoria. Porquanto as duas coisas são coisas que estão orçamentadas e são equipas externas e independentes que os fazem. Carla, queres acrescentar alguma coisa? Porque era justamente a minha questão também, que é uma questão clássica, ou seja, as despesas para a auditoria ou a verificação de despesas são obrigatórias. Essa tem que lá estar, há sempre na linha 6, a linha 5, aliás, outros serviços, verificação de despesas, o projeto cobra. Despesas de auditoria, como é que vês isso? Desculpem, de monitoria e até a avaliação. Avaliação temos a prática, portanto está aqui no nosso projeto de despesa de avaliação, o projeto anterior tivemos essa dotação orçamental. A questão é monitoria. Sim. Mais. A monitoria também é possível. Lá está, o que tem que ser equacionado pelos projetos é a sua dimensão e a necessidade de ter uma pessoa dedicada ao trabalho de monitoria. Como o Aguinaldo disse, parece-me que em projetos, como tem sido com os montantes de financiamento que nós temos aqui a nível da sociedade civil, não faz sentido, a meu ver, ter uma pessoa totalmente dedicada apenas à monitoria. Mas em projetos bastante complexos, de alguns milhões, às vezes temos no projeto orçado, quer a construção do sistema de monitoria, que tem que ser construído mesmo para especificamente para aquele projeto. Não sei, tenho experiência, por exemplo, de grandes projetos na área da saúde, de 30 milhões, em que havia especificamente a monitoria, o sistema de monitoria tinha que ser criado. Mas é possível em todos, ou seja, é possível que uma parte do trabalho, ou seja, do gestor de projeto, neste caso aqui, ou de outra pessoa adjudicada à equipa, esteja a trabalhar nas questões de monitoria, sim. É possível orçamentar, basicamente resumindo. Muito bem. Não sei se posso dizer uma coisa, Tiago. Fala, Hermínia. Sim, claro. Nós, por exemplo, nos nossos projetos agora, nos mais recentes que estamos a orçamentar e a apresentar a candidatura, até temos colocado na parte da avaliação externa algumas avaliações não serem só pontuais naquele momento específico ao meio do projeto e no final do projeto ou só no final, tentar ter uma equipa contratada que nos faz o acompanhamento do projeto ao longo do projeto, com alguns momentos-chave e até falando com alguns dos beneficiários, portanto ser algo mais em contínuo do que simplesmente com os tais momentos-chave, principalmente nos projetos de educação para o desenvolvimento. Nos projetos de cooperação é algo que começamos a pensar agora, mas nos projetos de educação para o desenvolvimento é algo que funciona bem até construir as tais matrizes de acompanhamento. Há sempre alguém do projeto que participa, seja do Instituto, seja dos parceiros que participa nesse acompanhamento, mas começar cada vez mais a ser algo ao longo do projeto e não simplesmente em alguns momentos-chave, seja perto da altura do relatório, no meio do projeto, que tem muito mais ganho do que uma pura avaliação que se tem que fazer para encerrar o projeto. Excelente. É pena que não tenhamos até ainda mais tempo para debatermos estas questões, mas vamos avançar.
eu queria ver se chegava ao exercício final, que é uma forma de refletirmos ainda mais sobre estas questões, e queria só dar-vos mais umas achegas teóricas. Não digo nada que vocês já não saibam, muitos de vós da prática, que relativamente à monitoria, quando se faz monitoria, fazemos as perguntas, fazemos monitoria não só ao nível do impacto, enfim, desculpem, normalmente ao nível das realizações dos produtos, porque ao nível do impacto, em bom rigor, até devia ser uma avaliação que era feita só a final. Mas podemos, pelo menos, perguntar à organização, ou tentar, junto à organização, pedir que nos descreva quais são as mudanças de longo prazo e em larga escala para as quais pretende contribuir. E quanto às realizações, quais são as alterações que a organização pretende provocar ao nível dos grupos-alvo, e pedir-lhes para descreverem em termos mensuráveis. Estou-me a pôr num papel do monitor, e de alguém que faz a monitoria. E quais são os serviços que você está a prestar e a entregar, quais são os produtos, e descrevê-lo também em termos mensuráveis. E muito mais questões, evidentemente, de detalhe poderão ser equacionadas. Há aqui agora está muito na moda de se falar nas monitorias baseadas em resultados, ou projetos baseados em resultados também, não é? Mas na questão da monitoria, aquilo que em inglês chama Results-Based Monitoring, isto no fundo resume a ideia do Mário e do barco à deriva. No fundo se nós não tivermos uma monitoria que tenha por preocupação chegar a um porto de destino, a resultados, aplica-se aqui a esta história que está aqui em inglês da Alice no País das Maravilhas, em que a Alice disse ao gato, por favor, diz-me qual é o caminho que eu devo tomar a partir daqui, ou seguir a partir daqui. E o gato perguntou-lhe, bom, depende muito de onde é que tu queres ir, não é? E a Alice disse, bom, isso para mim não me interessa, não tenho, I don't care, quer dizer, estou ralando, por assim dizer, para onde é que eu vou, não é? E aí o gato diz, bom, então se isso não é importante para ti, então também não interessa para onde é que te queres dirigir, não é? O como é que queres lá chegar, não é? O como, a monitoria é importante, o como queres lá chegar, se houver se for claro para todos onde é que nós queremos chegar. Não seja uma mera prática administrativa de ir medindo, a medição é feita para olharmos para um destino e mantermos o barco a seguir nessa mesma direção. Em termos de fases, a monitoria, em bom rigor, como sabem, enfim, é planeada logo na fase de desenho e formulação, mas depois acompanha fundamentalmente a fase de implementação do projeto. Não é? Monitoria quer dizer acompanhar a execução do projeto. E estávamos a discutir a diferença entre monitoria, avaliação e auditoria. Justamente a avaliação, teoricamente, é a avaliação dos resultados finais. Portanto, é um olhar para o passado, enquanto a monitoria muitas vezes é um olhar mais para o presente ou o passado recente das nossas ações. A auditoria é outra coisa completamente diferente, refere-se à verificação de despesas, à execução financeira e aos procedimentos, digamos, de contratação, designadamente, de arquivo, a toda a parte que tem a ver com as regras daquilo que nós vamos ver para a semana na parte dos procedimentos da União Europeia. Mas vamos ver a seguir um bocadinho melhor quais são as diferenças entre as duas coisas. Portanto, de acordo com a definição da União Europeia, monitoria quer dizer coleta, análise, uso contínuo de informações sobre o progresso, sobre o presente do projeto e sobre os resultados alcançados no passado recente, se quiserem. E, portanto, e fazemos isso para adotarmos decisões de forma oportuna, de forma que, enfim, o barco não siga descontrolado e para que com isso consigamos retomar a nossa rota e aprender lições, nós e todas as partes interessadas no projeto, e também para responsabilizar, que é muito importante, para saber se alguma coisa corre mal. Se não houvesse monitoria, jamais saberíamos quem, às vezes também é preciso saber não só o como ou o porquê que aconteceu, mas quem é que foi eventualmente responsável por essa situação anómala, ou então responsabilizar também pelo sucesso, não é só pelos insucessos que a gente responsabiliza. Quanto à avaliação, é aquela que se é feita mais na fase final do projeto, e aí lá está
muitas vezes nós nem sequer temos nos pequenos projetos uma verdadeira fase de avaliação, quando muito há um relatório final que procede a uma análise sistemática dos resultados atingidos, mas que não tem a profundidade de uma verdadeira avaliação, que normalmente até implica algum distanciamento no tempo, mas em todo caso uma avaliação vai mais longe, porque na avaliação fazemos algo que nós não fazemos nos próprios relatórios finais operacionais. Não é? Os relatórios finais só estamos preocupados em dizer quais são os resultados que foram alcançados, sim, não, isso não foram alcançados, produtos e realizações, porque é que não aconteceu, e explicar a razão, ou então aqueles que aconteceram, dar conta disso. Na avaliação vamos muito mais longe e, evidentemente, analisamos fatores como a relevância do projeto, a viabilidade, a eficácia, o impacto, a eficiência e a sustentabilidade. Enfim, critérios que vão mudando de acordo com também os financiadores, há formas diferentes de ir vendo, e nós temos aqui até uma pequena e rápida apresentação que distingue aquilo que podem ser considerados como critérios de avaliação. Nós não estamos sujeitos, nós próprios, nossos projetos, a critérios específicos. Por exemplo, o critério da viabilidade não é necessariamente essencial numa fase final da avaliação, mas pode ser aditado. Critérios tradicionais são os critérios da relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade, e que têm como objeto os vários níveis da cadeia de resultados e até no caso da eficiência e da sustentabilidade das próprias atividades. Portanto, no caso da relevância ou pertinência, olhamos para o que está aí a dizer, até que ponto a lógica dos objetivos são ou permanecem pertinentes, significativos e importantes, em relação às necessidades e preocupações prioritárias identificadas. Portanto, temos que olhar para o projeto, aqui estamos a falar em avaliação, atenção, já não monitoria, e dizer, sim senhora, os objetivos do projeto estavam alinhados com aquilo que eram realmente as necessidades das populações. Tanto ao nível daquilo que foi, da escola que foi entregue e do objetivo específico que foi atendido, que foi a frequência de crianças nas aulas e por aí adiante. Isso é a relevância, a importância, a pertinência e o alinhamento também com as políticas setoriais que estavam estabelecidas no início. Outra coisa é a eficácia. Em que medida é que os produtos permitiram alcançar estas realizações, ou que o projeto alcançou os resultados. É uma ligação de causa e efeito. Não estamos a olhar para critérios de natureza económica, se custou muito dinheiro, se custou pouco dinheiro, se despendeu muito tempo, que isso é o critério da eficiência, é o que vem a seguir, não é? É mais um critério. Aqui até se fala erroneamente nesta coluna de produtividade. Há para aí economistas que sabem produtividade, eficiência e eficácia são coisas diferentes, mas a eficiência é, digamos, o custo despendido para alcançar um resultado, ou o custo-benefício. Se eu tiver a dizer algum disparate, agradeço que me corrijam. Aliás, é um dos critérios que é avaliado na própria fase de avaliação das candidaturas. Quando nós submetemos uma candidatura, não sei se recordam, há um critério chamado custo-benefício também do projeto. Com uns insumos, com estes meios e estas atividades, se conseguirmos, com pouco investimento, alcançar muito em termos dos produtos, é porque o projeto é eficiente. Não é só porque garante alcançar o objetivo, isso é eficácia, mas porque é eficiente. O impacto é um impacto a médio e longo prazo. Portanto, as mudanças não só positivas é o que nós queremos, mas também há algumas negativas que são avaliadas como consequência das nossas realizações. E a sustentabilidade, que também é normalmente avaliada na fase de candidatura, ainda numa perspectiva de tentar imaginar aquilo que o projeto pode trazer depois de nós sairmos do projeto, avalia-se normalmente em várias dimensões, como sabem, não é só a sustentabilidade financeira, que é muito importante, é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade institucional, que é normalmente, não sei qual é a vossa experiência, das coisas mais difíceis de assegurar em muitos destes projetos. Muitas vezes somos presos ao terreno, quase criamos um ciclo vicioso da nossa permanência, porque queremos assegurar que o nosso projeto não morra na praia e a continuidade do projeto muitas vezes obriga a que nós continuemos a trabalhar no terreno, não é isso que se pretende, portanto aí, enfim. Se tivermos tempo podemos discutir essa questão e qual é a vossa experiência de garantir a sustentabilidade dos projetos depois da vossa saída, mas é algo que é essencial trabalhar com os parceiros e que não é fácil. Dou-vos um exemplo, por exemplo, na tal central de fornecimento de energia
que eu vos falei na Guiné-Bissau, um dos grandes desafios que estamos a ter é justamente a sustentabilidade financeira da manutenção. Fizemos um plano tarifário, mas que hoje em dia provavelmente se parece excessivamente ambicioso para aquilo que as pessoas conseguem efetivamente pagar, o que depois pode pôr em risco a manutenção da central e eventualmente levar a que o projeto, duvido, pelo menos da forma como tínhamos pensado, possa ser continuado a ser assegurado pela associação que tomou conta dele. Queremos, se me permitem, a todo custo que caia isto depois, como acontece tantas vezes quando os projetos não são sustentáveis, são de alguma forma nacionalizados pelas autoridades locais, municípios, Estado, em alguma coisa, e portanto, nesse caso, como é uma central off-grid de fornecimento de energia, gostaríamos que continuasse nas mãos das comunidades locais. É uma questão de sustentabilidade. E depois a questão da viabilidade, que aí é mais a análise da relação entre a intervenção e os pressupostos do projeto, ou os riscos que podem pôr em perigo os produtos e as realizações do projeto. É algo que, sobretudo em projetos infraestruturais, tem que ser muito bem avaliado, e não só porque se não for viável à partida, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista financeiro, é algo que nos devia fazer abortar o projeto logo de início. Se o projeto continua e chega ao fim, teoricamente é viável, mas é uma avaliação que é feita afinal. Portanto, este critério da viabilidade, tanto se faz numa fase inicial de formulação do projeto, não é? De pré-viabilidade ou viabilidade do projeto, análise de viabilidade, como no final dos projetos. Desculpem estar a passar isto a correr, porque eu queria ainda ter algum tempo para o resto. Portanto, há também 3 critérios diferentes. Planeamento é quando estamos no início do projeto e projetamos o futuro, em que decidimos o que deve acontecer, como e onde, e é um processo contínuo e periódico. Não planeamos, mas depois temos que acompanhar também a respectiva execução. A monitoria já falámos, é olhar para o presente e para o passado recente, registar aquilo que está a acontecer, como dizia a Susana, fazer uma pequena análise e tomar medidas corretivas durante a execução do projeto. A avaliação é feita no final e olha para o passado recente ou mais distante, idealmente, e em que se registra e analisa o que se passou e se questiona também o planeamento. Portanto, se o critério de viabilidade, de eficiência, de eficácia, etc., foi bem pensado. E podíamos acrescentar aqui, mas isso já é da parte financeira, a auditoria. Pronto, isto é um fluxograma, digamos, que permite-nos perceber que o planeamento alimenta a monitoria, portanto, porque o planeamento é que mostra o que é que deve ser monitorado, é o quadro lógico, está lá indicado o que é que nós temos que acompanhar em termos de monitoria, e a monitoria alimenta a avaliação, porque alimentamos com dados a avaliação que será feita afinal, que vai coligir todos os dados dos relatórios de monitoria que são feitos durante a execução do projeto. E depois, as conclusões da avaliação, as lições aprendidas, permitirão mais tarde planear novas ações futuras.